Salve, povo de Deus. Eu sou o irmão Cruz. E já vou pedindo para você mais uma vez que, se você estiver nos vendo pelo Face, que você possa ir lá no nosso canal no YouTube, veja os nossos outros vídeos, deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal e ajude a compartilhar o nosso canal. Vamos para mais um vídeo, irmãos. Primeiro nós vamos ler Mateus 22. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? Você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos comentar muito nesses versículos. Muitos afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com as suas obras. São muitos os que afirmam ser cristãos, e muitas e variadas igrejas têm surgido ao redor do mundo. Pregar e cantar música gospel se tornou um negócio bastante lucrativo. E ser evangélico é sinônimo de status, bem diferente de muitos anos atrás, quando os cristãos eram perseguidos e desprezados até pelos seus próprios parentes. Você pode não acreditar, mas mesmo hoje, isso ainda acontece em muitos lugares, com os que preservam a sã doutrina, que não se entregaram ao prêmio de Balaão. Mas por que existem tantas igrejas? E como eu posso saber qual acerta? A palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. É Mateus 12, 33. E você só conhecerá a procedência do fruto se conhecer a palavra de Deus. Se você for daqueles que só gosta de ouvir sermão, mas tem preguiça de ler a Bíblia, você está fadado ao engano e se torna presa fácil nas mãos dos falsos profetas. A parábola das bodas não é muito diferente de muitas outras. Aqui o rei também
é a figura de Deus, seu Filho de Jesus, os servos, os profetas e os convidados, os judeus. Até o versículo 8, ela é dirigida aos judeus, e assim como a parábola dos lavradores maus, ela tem um propósito de mostrar a rebeldia do povo de Israel, a sua recusa em aceitar o unigênito Filho de Deus, e por último, as consequências inevitáveis que sofreriam. Mas a partir do versículo 9, ela toma outro rumo e vai direto aos crentes gentios de todo o mundo. A partir do versículo 11, nós temos um desfecho que parece mudar toda a história, pois ele fala de um convidado que não portava a veste nupcial. Vejam que o texto fala de apenas um, mas na verdade esse um representa nos nossos dias a muitos, e provavelmente mais do que os que estão com as vestes nupciais, ou seja, dos que estão preparados. No versículo 12, ao ser interrogado pelo rei, o homem emudece, fica sem palavras, pois ele conhecia os termos da festa, do mesmo modo como nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia e conhecemos os seus preceitos, e por eles seremos justificados ou condenados. No versículo 13, vemos a sentença do rei ao convidado, que sabia os termos da festa, mas não quis se sujeitar a eles. Lembrando que o convidado não era obrigado a ir à festa. Assim como nós, ele tinha a opção de não ir. E por fim, no versículo 14, vemos a confirmação do próprio Jesus de que aquele convidado sem veste nupcial, na verdade, significa muitos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Certo? Essa é a confirmação. E desses muitos, são os que apostataram da fé, ou criaram para si um evangelho light. São muitos os que têm aceitado a igreja, o pastor, o bispo, o padre, o papa, a Maria. E desses também, a Maria, e desses também é o número daqueles que naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus 7, capítulo 22, capítulo 7, versículo 22 ao 23. O Senhor também falou: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. Pois são poucos os que verdadeiramente têm aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, quando eu falo suficiente, quer dizer que não existe mais nada, só aquele é o suficiente. Você não precisa de mais nada mesmo, só ele é o suficiente. Vou fazer um breve comentário que está na Bíblia de Estudo CPAD, tá, irmãos? Segundo os historiadores, abre aspas, era costume que os convidados para um casamento recebessem roupas para serem usadas durante o banquete.
Era inimaginável que alguém se recusasse a vesti-las, pois esta atitude representaria um grave insulto ao anfitrião, aquele que estava dando a festa. Era uma evidência de arrogância ou de recusa em tomar parte na festa de casamento. As vestes nupciais representam a justiça necessária para entrar no reino de Deus. A condição de ser totalmente aceito aos olhos de Deus. Cristo é quem concede essas vestes de justiça a cada crente. Ele providenciou esses trajes para todos. Mas cada pessoa tem o direito de escolher se vai vesti-las ou não, a fim de participar do banquete do rei, a vida eterna, Existe o convite, mas devemos estar prontos. Fecha aspas. Em suma, é como se Jesus estivesse... Em suma, essa parábola é como se Jesus estivesse falando para nós, os crentes gentios, irmãos? Vocês todos foram chamados, mas não é de qualquer jeito que se entra no reino de Deus. Amém, irmãos? Obrigado.